boa tarde para você, seja bem-vindo ao Esporte Emoção. Hoje uma segunda-feira, 29 de junho de 2015. Vamos destacar os preparativos do Operário para o jogo da entrega das faixas no domingo. Vem aí mais uma edição do Campeonato Amador. Todas as principais notícias do esporte nesse final de semana, você vai conferir a partir de agora no seu Esporte Emoção. Mais uma vez, boa tarde para você que está conosco a partir de agora no Esporte Emoção, através da ETV para toda a região dos Campos Gerais. A Letícia Cabral e o Juca já estão aqui conosco. Vamos começar com o boa tarde da Letícia Cabral, que vai destacar, entre outras coisas, a movimentação de hoje à tarde do Fantasma. Tudo bem com você, Letícia? Boa semana. Tudo bem, Cândido. Uma boa semana a você, a todos ligados no Esporte Emoção. Hoje à tarde, o Operário começa os seus trabalhos de olho em dois compromissos. Na quinta-feira, enfrenta o Avaí em jogo-treino lá em Florianópolis. E no domingo, às 3h30 da tarde, enfrenta o Juventus de São Paulo em jogo amistoso aqui em Vila Oficinas. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essas partidas e também sobre o ingresso para o jogo de domingo, Cândido. Boa tarde para você, Juca Francischini. A semana que o torcedor vai poder rever o seu time em campo. Momento esperado. Boa tarde, Cândido. Boa tarde a todos. Momento muito esperado. Mas nós temos que destacar aí a boa preparação. Em outros anos nós tínhamos um anúncio de jogos, treinos e amistosos que acabavam não acontecendo e o Operário iniciava o campeonato realmente no escuro. E dessa vez, bons jogos, treinos contra Londrina, Atlético, Joinville, Avaí agora e contra o Juventus, que vão dar realmente uma dimensão exata de como está o elenco do Operário para a comissão técnica poder preparar a estreia contra o Resende, uma boa estreia, se Deus quiser. Tomara, Juca Francischini. Vamos falar muito do Operário nesse programa de hoje. À noite teremos a presença do técnico Itamar Schulli ao vivo aqui. Portanto, já vá pensando na sua pergunta para fazer à noite no Esporte Emoção para o técnico do Operário. Mas um assunto que eu gostaria da participação da Letícia e do Juca, para a gente debater sobre o cancelamento da fase regional e, consequentemente, da fase final dos Jogos Abertos do Paraná, ou melhor, dos Jogos da Juventude do Paraná, Juca Francischini, o que lamentavelmente aconteceu. O governador Beto Richa acabou determinando o cancelamento da realização dos Jogos da Juventude, um prejuízo enorme para aqueles atletas que esperam durante todo o ano para participar de uma competição como essa a nível estadual. Juca? Segundo o governo, a motivação pela paralisação dos professores da rede pública estadual, ou seja, de todo aquele tempo que nós ficamos sem aulas. Mas deveria ter havido um esforço maior. Você consegue imaginar, por exemplo, Cândido, Ponta Grossa não ter uma edição do GEM, o que isso reflete na cabeça de toda essa juventude, todas essas crianças que participam dos Jogos Estudantis Municipais? A mesma coisa os Jogos da Juventude, que é o mais importante evento para os jovens aqui no estado do Paraná, ou seja, em que atletas se preparam durante todo o ano, e a expectativa de participar desses jogos e depois a frustração. E também o prejuízo que acontece para as sedes que já estavam se preparando para organizar tanto a etapa regional quanto a etapa final. Realmente uma pena. Pode ter até justificativas procedentes e aceitáveis, mas é de se lamentar. E a sua visão com relação a isso, Letícia? O Juca colocou muito bem a frustração que esses jovens e até crianças têm, porque aguardam esse momento para participar. É um momento único de uma participação nos Jogos da Juventude. Carambeí, como eu sempre digo, uma cidade que tem vocação para o esporte, estava preparada, estava respirando e vivendo a oportunidade de realizar esta fase regional dos Jogos da Juventude, que não vão mais acontecer, Letícia. O Juca frisou bem, né? É jogar um trabalho de um ano todo das equipes. É só destacar aqui Ponta Grossa com o próprio vôlei, que vinha treinando para os Jogos da Juventude, o futsal, tanto o feminino quanto o masculino, com as categorias de base, com o Arnaldo Tozeto, que é o técnico, por exemplo, do futsal masculino. Então, um prejuízo muito grande para todos esses atletas que buscavam índices positivos no Campeonato da Juventude, até mesmo visando Jogos Abertos e também outras competições. Então, a gente lamenta que, por conta desse desentendimento do governo do Estado com o próprio calendário grevista, que os Jogos da Juventude tenham sido cancelados. Quando você trabalha com esporte de rendimento, Cândido, tem que ter toda uma programação. E dessa vez a programação ela acaba trazendo um prejuízo muito grande às equipes e aos atletas. E como é ruim quando a política interfere negativamente no esporte, como está acontecendo dessa vez, né? Com o governador Beto Richa cancelando. Ele alega que tem seus motivos, mas independente disso, o prejuízo é muito grande, emocional até, para algumas crianças, para jovens, que, como disse o Ju, que fez uma bela comparação. Imagine vocês, o GEM com a tradição que tem, se cancelaram a participação do GEM com
5, 6 mil atletas, né? 8 mil. 8 mil atletas. Cento e tantas escolas participam. Pois é, imagine a frustração perdão, dessas crianças e agora o cancelamento e a frustração de milhares de atletas que iriam participar das fases regionais e da fase final. Infelizmente, política e esportes não se dão bem, mas o esporte, infelizmente, do nosso país ainda depende da política em alguns segmentos. Vamos falar de Operário Ferroviário, Letícia Cabral. Hoje a programação do Fantasma é treinar em Uvaranas, é isso mesmo? Isso mesmo, Cândido. Pela manhã aconteceu a representação lá no estádio Germano Krieger, trabalho de academia, e à tarde, a partir das 3 horas, está previsto um treinamento do UCA, que é colocado agora como CT de treinamentos do Fantasma, a parceria do Operário com o atual campeão amador, que é a equipe do União Campo Alegre, para que alguns treinamentos do Operário aconteçam por lá. Além desses treinamentos, o Operário está sendo responsável pela manutenção do estádio, principalmente do gramado, tanto é que o Operário, junto com essa parceria, arrumou o gramado lá do Newton Salles Rosa e também tem um funcionário específico só para cuidar do gramado. Então hoje à tarde o Itamar começa a sua preparação de ouro nos 2 compromissos. O jogo treino de quinta-feira, 3h30 da tarde em Florianópolis contra o Avaí e no domingo às 3h30 aqui em Ponta Grossa contra o Juventus de São Paulo em jogo amistoso, aquele jogo que vale como apresentação da torcida, o time para a torcida e também o chamado jogo de entrega das faixas de campeão paranaense. O Juventus que está se preparando para a Copa São Paulo, Cândido, e vem ganhando os seus jogos treinos. No último final de semana venceu, só como exemplo, o Oeste de Itápolis pelo placar de 2-0. O Juventus, que é conhecido como um moleque travesso e todos sabem da história bonita que o Juventus tem, é o time da capital, do bairro italiano da Moca, que não está entre os grandes no ranking, disputando campeonatos de primeira divisão, mas tem uma história glamurosa, e o Juca sabe disso, a Letícia também, tem uma história de tradição no futebol da capital e do estado de São Paulo, e por isso é chamado de moleque travesso, porque sempre costumava ganhar dos grandes, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, na fase em que os grandes estavam bem na tábua de classificação, não é, Juca? Surpreende. Muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, na época de ouro do rádio, no rádio esportivo, na década de 70, muitos jogos eu acompanhei direto da rua Javari, Palmeiras e Juventus, São Paulo e Juventus, Corinthians e Juventus. E o Juventus realmente surpreendia. Revelou muitos jogadores bons, inclusive forneceu na década de 60 alguns jogadores à seleção brasileira de futebol. Tem história, tem grandeza, apesar do seu acanhamento em comparação com Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, mas você vê, ganhou do Oeste, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso que nós temos que valorizar a vitória contra o Joinville, que está na Série A, e com certeza será um bom adversário, como o Avaí vai ser nesta quinta-feira. O Juventus será um bom adversário para que o técnico Itamar Schulli possa fazer uma avaliação mais profunda do elenco do Operário para a estreia contra o Resende. Para encerrar o assunto Juventus, eu tive a oportunidade de narrar futebol uma vez na rua Javari, em que o Operário jogou o Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, da Série B. Lembra disso, Juca? Na Série B, o Operário estava no Campeonato Brasileiro da Série B. De 90 a 91, né? 91, exatamente. Eu tive a oportunidade de narrar esse jogo com o Ivan Vinícius comentando e com o Joel Lourenço nas reportagens, através da extinta Rádio Pitangui, que não existe mais, e os pombinhos lá de cima soltando, bombardeando a nossa cabeça, porque não sei se as cabines tinham muito... Mas os pombinhos acertaram? Acertavam, infelizmente acertaram a nossa cabeça. Muito bem, vamos continuar falando de Operário. Ainda há pouco a Letícia confirmou que a movimentação de hoje à tarde vai ser no estádio Newton Salles Rosa, em Uvaranas, no campo do UCA. Campo do UCA que recebe cuidados especiais e vai ser o novo endereço de treinos do Operário. Dá uma olhadinha na matéria. As portas se abrem para o novo local de treinos do Operário. O estádio Newton Salles Rosa, em Uvaranas, está recebendo atenção especial na grama. Olhando assim, a aparência não parece das melhores, mas a areia é necessária nesse período de temperaturas baixas. Enquanto a chuva não vem, o jeito é molhar bem o piso todos os dias. Vai ter uma necessidade mais ou menos de ter uns 2 dias de chuva. Enquanto isso não acontece, você vai molhando a grama. Eu vou molhando todo dia a base de 3 horas por dia. Dá um trabalhão, né? Dá um trabalho grande. Mas vai ficar um campo perfeito para as condições que o Operário exige para apresentar um bom futebol. Olhando assim essa areia por cima, ela fica com um aspecto meio que de negativo. Para quem está vendo, pensa que a grama está morta, mas não, né? Não, a areia vai ajudar a regular as partes imperfeitas do campo que tinha. Agora o campo vai ficar um tapetinho para o Operário fazer os seus treinamentos básicos aqui no campo do UCA. Os vestiários estão impecáveis
limpos e bem cuidados. Tudo por aqui é novo e muita coisa ainda poderá ser melhorada. Tudo para que o Operário tenha mais um campo para treinos com boa estrutura. O trabalho é resultado de parceria fechada entre União Campo Alegre e o Operário Ferroviário. Aqui o Operário está dando um tratamento muito bom aqui, intensivo no campo do UCA, né? Para ser a segunda casa dele para treinamentos. Os cuidados com a grama foram devidamente tomados. Não é só a grama, tem estrutura de vestiários que é boa também. Realmente, né, os vestiários a gente já tinha, agora esse tratamento na grama aqui vai favorecer bastante, né, que fica um espaço bem adequado para o bom desempenho do Operário. O Varanas é o novo endereço do Fantasma. Isso, essa parceria vai durar muito tempo, se Deus quiser. Mesmo com a garantia desse espaço, o Fantasma seguirá utilizando os campos da Curachique, do Clube Verde e da Arena W3 para treinos. Meio-dia 12, Juca e Letícia, como o Operário se transforma a partir do momento do grupo Amigos do Operário? Como o Operário, ele surge com força, né? Ele vem, a diretoria já fazia um bom trabalho através do presidente Pontarolo, mas como o Operário dá passos importantes, profissionalmente falando, a partir da chegada desse grupo Amigos do Operário com o Álvaro Góes no comando. Vejam o cuidado, né? Quando todo mundo quietinho, ninguém sabia, e União Campo Alegre estava sendo fechada uma parceria com o Operário e União Campo Alegre, cuidando da grama, dos detalhes todos, para que o Fantasma tenha mais um local de treinos. Muito importante essa aquisição, na minha opinião, Juca. Existe uma parceria chamada parceria Caracu, que um se dá bem e o outro se dá mal. Não é o caso aqui, aqui os dois vão se dar bem. O Operário, porque vai ter um espaço para treinamento, preserva o Germano Krieger, e a União Campo Alegre que vai ter investimentos lá na sua estrutura local, e ao final do campeonato, quando o Operário deixar a sede, terminar o campeonato, União vai ter, o UCA vai ter um campo melhor, uma sede melhor para desenvolver as suas atividades. Não se assuste com aquela areia, porque o Germano Krieger, há alguns dias atrás, estava assim, e a grama já surgiu, já está nascendo a grama de inverno, e o Germano Krieger vai começar recebendo bem os jogos do Operário Ferroviário. Agora, uma coisa é importante falar, muitas vezes iniciava a temporada com a intenção de preservar o gramado do Germano Krieger para os jogos. E daí, no desenrolar do campeonato, por comodidade, começava a fazer os treinamentos. E o gramado do Germano Krieger não resiste, os jogos e treinamentos não resistem, fica prejudicado. E nesse último ano, os treinamentos nas praças parceiras aconteceram e o Germano Krieger basicamente foi utilizado para os jogos do Operário. É assim que tem que ser. Muito bem. A Letícia Cabral, depois do intervalo, vai falar para a gente um pouco mais detalhadamente desses trabalhos de hoje, que serão no União Campo Alegre. Agora, Magrão, no meu meio-dia e 14, bate com o céu, Magrão, já nós voltamos, não saia daí. Esporte e emoção, apoio cultural, construtora JM Chueri, construindo com qualidade e excelência em cada detalhe. Não perca tempo, nem dinheiro. Precisou de peças? Vá direto ao Zezo Autopeças, que tem linha completa para veículos nacionais e importados, lubrificantes de todas as marcas. Ah, e também temos uma equipe preparada para melhor atender você. Agora mais espaço e a melhor forma de pagamento. Zezo Autopeças, Praça Getúlio Vargas, número 48. Zezo Autopeças, a peça certa para o seu veículo. Com estas camisas, tivemos muitas batalhas, derramamos muito suor e sempre estivemos juntos. Lojas MM e Operário, uma só paixão e orgulho para Ponta Grossa. Para as lojas MM, o Operário sempre foi e será o nosso campeão. 2015 é o ano para você levar o seu caminhão Ford. Aproveite toda a linha cargo e faça um upgrade em seu negócio. A Conrad Caminhões está de portas abertas com a melhor equipe para atendê-los. Não deixe essa oportunidade passar. Vá agora mesmo a Conrad Caminhões e garanta já o seu. Na cidade, somos todos pedestres.
Serve Tintas. Para pinturas residenciais ou automotivas, conte com quem mais entende de tintas. Serve Tintas. Aqui você encontra a maior variedade em materiais para pintura e tintas das melhores marcas com diversas opções em cores. Ou conte ainda com o sistema Selfie Color Souvenir, que proporciona a você, cliente, escolher a cor de sua preferência na hora. Para um mundo colorido ao seu alcance, quem dá o tom é a Serve Tintas. Quem dá o tom é Serve Tintas. Uliana Pisos e Portas, a mais completa loja de revestimentos de madeira do Paraná. Venha conhecer nossa linha de revestimentos em madeira maciça, Indus Parquet, que já vem envernizado de fábrica. Pisos laminados, pisos vinílicos, carpetes de madeira, com a melhor instalação dos Campos Gerais. A Uliana trabalha com toda a linha de portas internas e externas, portas pivotantes, além de janelas de aço, madeira e alumínio. Uliana Pisos e Portas, a tradição de fazer bem feito. Balduino Táxi 1140. Televendas 3222-6434 ou pelo portal ulianapisoseportas.com.br. A Gemad chegou acelerando com sua nova campanha. Sorte em 4 rodas Gemad. Sorteio de 31 Celta 0 km e 32 tablets Samsung. Para participar, basta comprar na Gemad, preencher um cupom e torcer. Já pensou comprar na Gemad e sair de Celta 0? E ainda brindes especiais para quem concentrar suas compras na Gemad. E tem mais, as grandes marcas irão trazer grandes ofertas para você aproveitar durante todos os meses. Sorte em 4 rodas Gemad, de março a novembro. Celebrando nossos 25 anos. Participe! Meio-dia 18, estamos de volta com Esporte Emoção. Um grande abraço ao Didi, lá na cidade de Ivaí. Obrigado ao prefeito Jorge Slobodá pelas referências, pelo abraço, pela nossa conversa de hoje de manhã. Ao Antenor Teles, secretário de Esportes do município de Castro, a todo o elenco do Caramuru, também o nosso boa tarde. E um abraço especial para o grande, sempre amigo Laertão, comendador Laertes Fileves, com quem estamos com muita saudade de rever pessoalmente esse grande companheiro. Um abraço para a dona Silmira, sua esposa, a Jocerine, sua filha querida, a dona Yolanda, sua mamãe. Pareça, comendador, estamos com saudades da sua presença aqui no estúdio do Esporte Emoção. Muito bem, continuamos falando de Operário Ferroviário. Me parece que a movimentação de logo mais à tarde, segundo informações que o Laertão colheu lá com a Letícia, também tem essas informações, colheu com a direção do Operário, vai ser transferido para o Verde, né? Até por motivos óbvios, né, Letícia? Até porque a gente viu agora há pouco na reportagem que o Gramado Duca ainda passa por essa transição, passa por melhorias. Está com bastante areia e precisa chover para que tudo fique compactado. E também, a pedido do técnico Tamara Schuri, que pretende fazer jogadas ensaiadas, visando a sequência, visando a Série D, o treinamento deve acontecer lá no Clube Verde, no chamado Estádio Centenário, que tem medidas oficiais. Então, o treino de hoje à tarde deve acontecer depois das 3 da tarde, lá no Clube Verde, que é um dos locais que o Operário treina uma vez por semana. Juca, Letícia, vocês que estão nos assistindo do Esporte Emoção, muitas pessoas dizem que o Operário tem sorte para goleiros. Todo ano o Operário contrata bons goleiros, tem um histórico de bons goleiros, com o Ladel lá nos anos 80, recentemente com o Ivan. Arlindo nos anos 60. Exato, né? Sempre o Operário Expedito, a quem queremos mandar um abraço, que nos assiste. Recentemente Marcelo Rangel, Silvio e por último o goleiro que está no Joinville, Jonathan. Gente, não é apenas sorte. Você esqueceu um nome importante. Quando a gente cita nome, a gente tem que... senão a gente às vezes comete injustiças, né? Um dos maiores ídolos da torcida operariana hoje é preparador de goleiros, é o Osmar, né? Mas é dele que eu vou falar agora. Ah, bom. É dele. Mas é do Osmar que vamos falar agora, exatamente dele, não esqueci não. E o João Marcos também, né? Que vocês falecido João Marcos, lembrou bem, o Magrão, mas é sobre o Osmar que eu quero falar. O Osmar sempre foi questionado, inclusive eu tive a oportunidade de ser supervisor dele em algumas equipes, quando eu trabalhava com futebol profissional. Se Deus quiser, nunca mais vou fazer isso, quero ficar só do lado de cada câmera e dos microfones, porque é muito sofrido. Mas o Osmar, além de grande caráter, sempre foi um grande goleiro, mas sempre questionado pela sua estatura. Ah, mas esse goleiro é baixinho. E por onde passou, o Osmar fechou o gol, fez sucesso e se tornou ídolo. Fez um grande trabalho na sua carreira como goleiro e agora está fazendo um grande trabalho como preparador de goleiros do Operário Ferroviário. Logo mais à noite, às 22 horas, do Esporte Emoção, nós vamos mostrar uma matéria homenageando o Osmar e mostrando a competência e a qualidade do trabalho dele com os goleiros do Operário. Eu repito, não é só sorte, é trabalho também. Agora você vai dar uma olhadinha
num trechinho dessa matéria que preparamos para o Osmar, ele que foi ídolo fechando o gol e que agora prepara talentos para o gol do Fantasma. Vejam aí. Um treinador de goleiros conquista respeito quando tem algo a mais para oferecer. A gente costuma falar que é um paizão, né? Porque muitas vezes a gente passa mais tempo com ele do que com a nossa família. E ele é um cara que está sempre do nosso lado, né? Falando o que tem que falar, né? Eu acho que o goleiro não tem que ter muito segredo, é trabalhar mesmo em cima dos detalhes. Osmar teve uma carreira brilhante como goleiro. Fechou o gol por onde passou. Nem por isso conseguiu se livrar dos questionamentos sobre sua estatura. Sempre digo que o Osmar foi um desses goleiros do futebol injustiçados da bola, porque tecnicamente ele era perfeito, mas infelizmente tem umas ideias no futebol que o tamanho de goleiro influencia muito. E às vezes, eu tenho certeza disso, o Osmar não foi para time grande por causa disso, por causa da altura dele. À frente da preparação dos goleiros do Operário, mais uma vez Osmar mostra a sua competência profissional. Apesar do curto espaço de tempo trabalhando em Vila Oficinas, o goleiro Maurício já percebeu a qualidade dos treinos aplicados por Osmar. Pelo tempo que a gente está trabalhando aí já deu para perceber o quão qualificado é o trabalho do Osmar, né? Ele trabalha em cima das dificuldades que a gente tem, sempre conversando bastante com todos os goleiros para poder estar evoluindo naquilo que a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Os goleiros Guilherme, de 19 anos, e Fabrício, de apenas 15, em pouco tempo poderão estar prontos para jogar. Os dois sabem da importância em aprender com Osmar. Além de ser um grande profissional, ele é um companheiro para a gente, tenta passar o máximo da experiência, do que ele viveu no futebol, né? Fabrício, para você que está começando uma carreira, qual a importância de um preparador amigo como é o Osmar? Uma evolução boa, chegar num time profissional bem, com o Osmar, então ajuda bem a gente, né? Então, acho que é o melhor. Osmar é unanimidade em Vila Oficinas como profissional e também como leal companheiro. Eu tive a grata satisfação de conhecer o Osmar, já tinha visto falar dele, mas de trabalhar com ele foi a primeira vez. Mas primeiro é um ser humano excepcional, né? Um pai de família, um homem correto, trabalhador, e aqui com nós aqui eu estou muito feliz em tê-lo trabalhando comigo aqui na comissão técnica do Operário. É um treinador de goleiro atual, né? Trabalhador, que exige dos goleiros, que é detalhista também, eu acho isso muito importante, né? Num treinador de goleiro, os detalhes, e tudo isso o Osmar reúne nele, né? Meio-dia e 24, a matéria completa sobre esse grande profissional, você vai ver logo mais às 10 horas no Esporte Emoção. Agora, a Juca e a Letícia aqui do intervalo, a Letícia falava e o Juca também, ninguém afirma ainda, ninguém aposta quem será o titular entre Maurício e Richard, né, Letícia? Ninguém, porque se você chega em Vila Oficinas e pergunta, por exemplo, o Itamar, quem que vai ser o titular? Nem ele sabe. Pergunta para o próprio Paulo Balancinha, que ajudou na contratação, ninguém sabe, porque os dois estão trabalhando tão forte, se dedicando tanto, tem tanta qualidade que ninguém sabe quem será o titular. Tanto é que o Itamar, ao longo dos treinamentos, tem colocado no primeiro tempo o Richard, no segundo tempo coloca o Maurício para testar. Então, o próprio Osmar, na semana passada, a gente até conversava com ele e nem ele sabe dizer quem é o melhor para começar como titular na Série D. Em poucos anos nós tivemos uma disputa tão parelha para o gol, né? Em anos anteriores aí, o Jonathan chegou em relação ao Vinícius e já se consolidou como titular. O Marcelo Rangel também, em relação ao outro Vinícius, também se consolidou. O Silvio, quando substituiu o Gabriel, que saiu contundido, o Silvio chegou, entrou no gol e não saiu nunca mais. Então, eram convicções que existiam na preparação de goleiro. O mesmo caso, o Ivan, quando substituiu o Osmar, que teve toda uma situação particular, se consolidou na titularidade do gol e não saiu mais. O Osmar, eu gostaria de falar a respeito. Quando eu iniciei na imprensa esportiva, eu comecei na imprensa esportiva porque eu queria assistir o jogo atrás do gol. Essa é a realidade. Ah, estava aí o problema então? Era isso que você queria? Não, mas daí eu vou falar de uma defesa do Osmar que foi uma das maiores defesas que eu já vi no estádio Germano Krieger. Daquelas de pagar o ingresso, sair todo mundo e pagar o ingresso de novo. Uma bola veio cruzada da direita, ela foi desviada e estava entrando no ângulo. Osmar estava uns 3 metros à frente, ele deu um passo para trás e deu um pulo de costa
e foi lá no ângulo buscar a bola, deu um tapinha e tirou para cima. Eu lembro desse jogo em que a esposa dele chorou do meu lado quando o estádio inteiro gritava o nome do Osmar. Em que alguns diziam, Osmar está em fim de carreira, não sei o quê. E a Joeli, quero mandar um beijo para a Joeli, que tive com ela ontem, com o Osmar. Do meu lado, a Joeli e a filhinha pequenininha, Mahara era pequenininha, hoje está uma moça linda, maravilhosa, uma modelo. Choraram as duas e eu junto, porque eu tenho um carinho muito especial pelo Osmar, que daquele tamanhinho pulava, que nem o Tadeu Schmidt dizia, um gato. Aquilo era um tigre no gol mesmo. Uma impulsão sensacional, mas voou, né? Voou de costa e foi até o ângulo, só um tapinha. Resumindo, o Juca Francischini, o Osmar é o cara para preparar os goleiros, então. E o respeito, o Marcelo Rangel falava com um carinho tão grande do Osmar, como o Richard está falando, aposto que o Maurício vai falar daqui a pouco, o Jonathan também tinha um carinho muito grande. Esse goleiro de 15 anos que o Operário trouxe de Campo Grande, que o Osmar trouxe, que está sendo preparado, 1,90 m, imagine. O Operário é uma escola de goleiros, parabéns, Osmar. E vamos torcer, seja o Richard, seja o Maurício, quem for o titular, que tenha a sorte que outros goleiros tiveram aqui no Germano Krieger, aqui no Operário Ferroviário, e se um dia for embora, que deixem muitas saudades como tantos outros deixaram. Juca Francischini falou, está falado, ele disse que queria ver o jogo atrás do gol, vamos arrumar um banquinho para ele sentar atrás do gol. Mas na série dele não vai assistir o jogo atrás do gol, não, hein? Se acabou, cansei de tomar chuva, cansei de passar frio dentro de campo. Acabou a carreira do Juca de repórter. Meio-dia, Magrão, me ajuda aí, 27 no meu, Magrão, meio-dia 27. O homem chegou já, Magrão? Já voltou? Já está por aí? Daqui a pouquinho vamos falar com o Guilherme Piculas ao vivo. Me informaram que hoje ele vem todo de azul para fazer o programa. Rápido intervalo, já voltaremos, tem mais informações do esporte para você, não saia daí. Esporte e Emoção, apoio cultural, construtora JM Chueri, construindo com qualidade e excelência em cada detalhe. Seu carro pode ser novo ou antigo, pode ser nacional ou importado, mas se precisou de peças, chama logo o Zezo. No Zezo tem tudo para seu carrão. Zezo Autopeças e Auto Center. Coleção Outono e Inverno do Queima. Você que precisa de estilo e versatilidade no seu guarda-roupas vai adorar as novidades que o Queima preparou para essa coleção. Uma linha incrível de blusas de tricô feminina para você arrasar. E os moletons estarão em alta nesta estação. E no Queima tem uma infinidade de modelos para ele e para ela. E na linha infantil tem peças que vão deixar a criançada na moda com muito estilo. Tudo isso e muito mais na coleção Outono e Inverno do Queima. Queima, um lojão, a moda que todo mundo veste. Seu carro está te esperando aqui no Maquito Automóveis. Venha falar conosco e faça um excelente negócio. Os melhores seminovos da cidade com as condições que se encaixam no seu orçamento. Não perca tempo. Venha direto a Maquito Automóveis. Nossa missão é a sua satisfação. Maquito Automóveis. João Manuel dos Santos Rivas, 851, Nova Rússia. Fones 3025 2700 e 9972 1859. Serve Tintas. Para pinturas residenciais ou automotivas, conte com quem mais entende de tintas. Serve Tintas. Aqui você encontra a maior variedade em materiais para pintura e tintas das melhores marcas com diversas opções em cores. Ou conte ainda com o sistema Selfie Color Souvenir, que proporciona a você, cliente, escolher a cor de sua preferência na hora. Para um mundo colorido ao seu alcance, quem dá o tom é a Serve Tintas. Quem dá o tom é Serve Tintas. Uliana Pisos e Portas, a mais completa loja de revestimentos de madeira do Paraná. Venha conhecer nossa linha de revestimentos em madeira maciça, Indus Parquet, que já vem envernizado de fábrica. Pisos laminados, pisos vinílicos, carpetes de madeira com a melhor instalação dos Campos Gerais. A Uliana trabalha com toda a linha de portas internas e externas, portas pivotantes, além de janelas de aço, madeira e alumínio. Uliana Pisos e Portas, a tradição de fazer bem feito. Balduino Tax 1140. Televendas 3222-6434 ou pelo portal ulianapisoseportas.com.br. A Gemad chegou acelerando com sua nova campanha. Sorte em 4 rodas Gemad. Sorteio de 31 Celta 0 km e 32 tablets Samsung. Para participar, basta comprar na Gemad, preencher um cupom e torcer. Já pensou comprar na Gemad e sair de Celta 0? E ainda brindes especiais para quem concentrar suas compras na Gemad. E tem mais, as grandes marcas irão trazer grandes ofertas para você aproveitar durante todos os meses. Sorte em 4 rodas Gemad, de março a novembro.
celebrando nossos 25 anos. Participe! Meio-dia e meio, já estamos de volta com o Esporte Emoção. Daqui a pouquinho, o Guilherme Picunas vai comandar ao vivo o Cidadão aqui na TV Educativa, na ETV. Já nós vamos manter contato com ele. Juca Francischini, o Novo Basquete Ponta Grossa, a equipe masculina foi a Santa Catarina, fez uma participação razoável na Supercopa do Brasil, não conseguiu o título, lutou bastante, mas acabou trazendo um terceiro lugar, uma medalha de bronze, que não deixa de ser importante. A programação era estar entre os 5 times. Chegou em terceiro lugar, venceu o Jacareí na decisão do terceiro lugar. Então dá para considerar um resultado bom. Infelizmente não consegui o objetivo, que era chegar à Liga Ouro, que era chegar à divisão de acesso do Novo Basquete Brasil. Vai ficar para uma próxima oportunidade, mas foi uma grande participação. Bom, a gente não teve tempo de falar agora na hora do almoço sobre ingresso, sobre o Joelson, que está de volta a Ponta Grossa. Se eu fosse você, não perderia o programa das 22 horas com a presença do técnico Itamar ao vivo aqui na ETV. Vamos falar do retorno do Joelson, vamos falar dos ingressos. A contusão do Luquinhas, né? E muitos outros assuntos que estarão em pauta aqui no programa da noite. Vamos aproveitar para dar um pulinho agora ao principal estúdio da ETV, o número 1. Lá está Guilherme Picunas. Que história é essa de buscar um ultraleve lá em Uberlândia, Minas Gerais? Vamos ter a prática desse esporte aqui também agora. Boa tarde para você, Picunas. Boa tarde, Candinho. Olha só, pegou no susto, né? Isso mesmo. Não, fui no final de semana aí, aproveitei para buscar um aviãozinho aí que a gente adquiriu aí, viu, Candinho? É um esporte. Imagens aéreas agora, só falta o comandante Hamilton aí, viu? Muito bem, Picunas, que tem como seu uma forma de lazer, né, o pilotar ultraleve. Estou fora, graças a Deus estou fora. Vamos junto, Cândido? Na Nina não, pé no chão. Mas o Picunas vai voar daqui a pouquinho, vai decolar na audiência com esses destaques do Cidadão para vocês. Confira aí. É isso mesmo, no Cidadão de hoje nós vamos falar a respeito dos 30 anos da Padev, uma instituição muito importante em Ponta Grossa. Também vamos passar a assinatura de asfalto, tem asfalto saindo em Ponta Grossa, é uma assinatura muito importante que aconteceu no final de semana. Então, para você que quer saber também do desenvolvimento asfáltico, inclusive em nossa cidade, acompanhe aí o Cidadão. Também vamos falar a respeito de incineração de drogas e o IPVA daqui, muito importante isso. Se você que tem proprietário de veículo transferir o seu veículo para cá, nossa cidade acaba ganhando muito mais em desenvolvimento. Tudo isso e muito mais ainda hoje no Cidadão. Muito bem, Guilherme Picunas, que voltou, está feliz, está sorridente, vai praticar o que ele gosta, vai estar nas alturas. Juca Francischini, quero que você tenha uma excelente segunda-feira. Amanhã, ao meio-dia, você estará de volta aqui com a Letícia, né, Juca? Também estou fora de ultraleve, hein? É mesmo? Estou completamente fora. Por quê? Tem problema de labirinto? Não, gosto de altura. Tinha um hobby de passar de janela de um apartamento para outro, em prédios, mas não... Pior que é verdade. Mas não... Posso contar? Dá tempo de contar? Dá. Bem rapidinho? Dá tempo. Vou contar essa. Posso contar, Juca? Pode. Juca morava no 11º andar. Isso é verdade, mano. No 11º andar do edifício Princesa, há pouco tempo atrás. E, esquecido como ele é, ou alguém, não sei se é um filho fechou. A chave. Perdeu a chave do apartamento dele no 11º andar. O que ele fez? Ele saiu... Foi no apartamento da vizinha? A vizinha, pela janela. Parapeito. Conta você, Juca, conta você. Pelo parapeito, fui de uma janela do meu prédio, do meu apartamento, para o outro apartamento. A vizinha concordou, mas quando ela viu eu passando pela janela, ela ficou apavorada. O pior é que naquele dia ele não estava com labirinto, ele estava firme, por isso não deu nenhuma tonturinha e ele continua aqui conosco hoje. Mas de ultraleve eu deixo tudo pro Picunas. Estou fora, completamente fora. Esse é o Juca Francischini e suas peripécias. Ele é muito bem protegido por Santo Antônio, por isso que ele não tem medo do perigo. Ele volta amanhã, ao meio-dia, com a Letícia. Eu voltarei hoje às 22 horas, entrevistando o técnico Itamar Schulli ao vivo e com matérias inéditas para vocês do Operário Ferroviário e do esporte de Ponta Grossa. Não desligue a sua televisão, não mude de canal, porque ele está chegando. O Guilherme Picunas vai trazer todas as notícias da nossa cidade e da região no Cidadão. Uma boa tarde para você e uma boa semana. Até amanhã. Tchau. Ou até hoje. Até logo mais às 22 horas do Esporte Emoção. Tchau, pessoal.